Olá, queridos alunos, nós aqui novamente unidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso de todos os cargos para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina nas matérias que são comuns em Direito Constitucional. E hoje a nossa dica é em relação à divisão de competências dentro do nosso modelo de Estado Federado. O que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe ao Distrito Federal e o que cabe aos municípios. Vamos lá então acessar o esquema e vamos explicar como isto funciona no nosso modelo constitucional. Então vamos lá, meninas. Iniciando então o nosso estudo em relação à divisão de competências. Primeiro, nós precisamos entender como que o nosso modelo constitucional está organizado. Nós temos dois quadrinhos, veja, este e este outro. O primeiro, que é o quadrinho em relação às competências administrativas ou materiais. O que significa isso? São os conteúdos propriamente ditos, ou seja, quais são os conteúdos, quais são as matérias. Então, quando a gente falou nas nossas dicas anteriores, nós falamos em relação a que a Constituição taxativamente estabeleceu as funções. Então, quando a gente está falando aqui neste quadrinho de competência administrativa ou material, a gente está falando então exatamente desse modelo em termos de conteúdos que a Constituição separou, né? Então, o que cabe à União, o que cabe ao Estado dentro desse nosso modelo de Estado federado, num Estado republicano, num governo presidencialista, certo? Então vejam, o artigo 21 da Constituição, ele diz que compete à União, mas vejam, é só ele que tem as matérias que estão estabelecidas lá no 21. Então, o que a gente diz em relação a esse artigo? Que estamos falando de matérias exclusivas. E do que nós estamos falando aqui quando a gente está falando das matérias do artigo 21? Tá? Do que é que a gente está falando? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, né? Peguem aí a Constituição e deem uma olhadinha junto comigo. O que diz o 21? Por exemplo, o primeiro diz assim: manter relações com estados estrangeiros e participar de organismos internacionais. No 2, declarar a guerra e celebrar a paz. Então, nós pegamos dois itens aqui, os dois primeiros. Gente, que atividades, que matérias são essas? São funções de chefia de Estado, é onde o Brasil é soberano. Vejam, é quando o presidente da República vai estar fazendo atribuições de soberania em relação a outros países. Tá? Então, quando a gente está falando do artigo 21, são sempre competências que é o Brasil como um todo. Não é uma divisão, uma unidade interna. Se relacionar com outro país, garantir o território, Forças Armadas, tudo isso, né, tá falando do quê? Tá falando da defesa do Brasil como um todo, o de soberania. Então, as atividades que nós temos no artigo 21, nós não vamos ter elencadas para nenhum outro ente, nem para o Estado, nem para o Distrito Federal, nem para os municípios. Vamos falar exclusivamente na União. Por isso que temos questões de prova que dizem que essas matérias são matérias exclusivas. Então, não adianta eu querer decorar em termos de questões de prova se eu não souber o que significa, gente. Estou falando de matérias relacionadas com a soberania do país. Sempre que eu estiver falando desse artigo, estou falando do Brasil como um todo e não de um pedacinho dele internamente, certo? Agora, vejam, já no artigo 23... Tá? Já no artigo 23, o que vai dizer o artigo 23? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí vai dizer, por exemplo, no 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, e aí vai. O que significa isso? Que estas competências que nós temos aqui são as competências internas
do nosso modelo de Estado federado, ou seja, que a União internamente vai ter que cuidar de todo o território. O Estado vai ter que cuidar do seu pedacinho, o Distrito Federal vai ter que cuidar do seu pedaço e cada município vai ter que cuidar do seu pedaço. Ou seja, o que está inserido dentro do seu pedaço em termos de chefia de Estado, de chefia de governo, né, de chefia de forma de governo, de sistema de governo, né, de democracia. Então, aqui nós estamos falando dessa competência interna. Então, quando a gente fala de competências comuns, a gente está falando de autonomia interna de cada um. Já quando a gente está falando de exclusividade do artigo 21, a gente está falando de soberania, né? Então, esse é o critério de organização dos conteúdos do nosso sistema constitucional. E daí, o que a Constituição fez? Como a gente mora, a gente reside, a gente vive, a gente se relaciona lá no município, o que a Constituição fez? Vamos atribuir competências que vão ser lá do município. A gente sabe que aquilo ali se faz lá no município, então que é o artigo 30, inciso 3º até o 9º, que, por exemplo, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, criar organizações e suprimir distritos, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão de serviços públicos de ordem local. Ou seja, ele vai lá e define aquelas atividades que são atividades específicas do município, né? Para não ter dúvida, aquilo é do município. E daí, como é que é o nosso modelo de Estado federado? Aquilo que não é do município, aquilo que não é da União, porque vejam, lá em cima eu tenho 21, que é a soberania da União, está lá taxativamente previsto o que é soberania da União. Está taxativamente previsto o que é do município, porque cabe a ele. Agora, o município não consegue dar conta, né? Não é da União. O que acontece no nosso modelo de Estado? O Estado é sempre residual, gente. Então, o Estado ele sempre vai auxiliar o município, né? Naquilo que não for de competência do município, melhor dizendo, aquilo que não for da competência do município, não for competência da União, o que o Estado vai fazer? É ele que vai atuar. Então, não é atribuído especificamente o que cabe ao Estado. O Estado é sempre o resto, o que sobra. É assim também no judiciário, gente. O judiciário é organizado da mesma maneira. Então, eu tenho aquelas competências que são taxativamente previstas para a União e o que não é da União vai sobrar para quem? Para o Estado, também em termos de poder judiciário. Por quê? Porque é esse o nosso modelo de Estado federado, gente. O que é igual para todos, porque todos têm que cuidar do seu território, do seu povo. O que é soberania, porque é Brasil, o que é só da União. O que vivemos, né, diretamente ali na comunidade, no município que cabe a ele. E o que não for daquele município, o que não for da União, vai ser de quem? De forma residual para o Estado. Certo? Então, dessa maneira está organizado o critério de divisão de competências no nosso modelo de Estado federado. Aqui nós estamos falando, então, da organização política do país. Estamos falando de Estado, governo, né? Estamos falando de sistema de governo, de forma de governo. Tudo isso está aqui neste critério de organização. Espero então que tenham gostado da dica de hoje, entendido como se dá o critério de divisão de competências materiais ou administrativas dentro do nosso modelo de Estado federado. E na nossa próxima dica nós vamos então ver como funciona o modelo de distribuição de competências legislativas. Depois vamos juntar tudo e vamos resolver questões de FGV para ver se conseguimos compreender. Então, espero todos no próximo vídeo e um bom estudo.